Este vídeo é um pouco longo, mas bastante didático. Serve para esclarecer as novas gerações sobre os anos pré-revolução de 1964. O Brasil estava mergulhado numa verdadeira anarquia política. Sobre a Revolução do Brasil em 1964, ambiente político. O governo João Goulart, ele foi de 7 de setembro de 1961 a 31 de março de 1964. João Belchior Marques Goulart, o Jango, advogado natural de São Borja, Rio Grande do Sul. Em 1960, reelegeu-se vice-presidente da República, concorrendo na chapa de oposição ao candidato da União Democrática Nacional, UDN, o Jânio Quadros. Com a renúncia do presidente carnavalesco Jânio Quadros, Jango assumiria a presidência do Brasil. Nessa ocasião, os ministros militares de Jânio, o general Odílio Denis da Guerra, o brigadeiro Green Moss da Aeronáutica e o almirante Silvio Heck da Marinha tentaram impedir, sem sucesso, a posse de Jango. Finalmente, João Goulart foi empossado na presidência da República em 7 de setembro de 1961, sob o regime parlamentarista, aprovado às pressas pelo Senado para resolver a grave crise político-militar desencadeada. Tinha como primeiro-ministro Tancredo Neves. Os anos seguintes foram marcados ininterruptamente por conflitos políticos e sociais. Em parte, o governo refletia a personalidade dúbia de João Goulart. Se de dia anunciava as reformas planejadas na base do estrito respeito à Constituição, à noite, pressionado por outras opiniões, anunciava seu propósito de fazê-las na lei ou na marra. Greves e mais greves, algumas criadas no próprio Ministério do Trabalho, se sucediam pelo país. Bancos, escolas, hospitais, serviços públicos, transporte, tudo era paralisado. As filas para compras de alimentos eram intermináveis. Faltavam gêneros alimentícios de primeira necessidade. A inflação era galopante. Jango reatou relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, rompidas no governo Dutra, e foi contrário às sanções impostas a Cuba. Realizou um governo contraditório, estreitou alianças com o movimento sindical e tentou implementar uma política de estabilização baseada na contenção salarial. Determinou a realização das chamadas reformas de base, reformas agrária, fiscal, educacional, bancária e eleitoral, condições exigidas pelo FMI para a obtenção de novos empréstimos e para a renegociação da dívida externa. Para ele, elas eram necessárias ao desenvolvimento de um capitalismo nacional progressista. Limitou a remessa de capital para o exterior e nacionalizou empresas de comunicação. A atuação das organizações subversivas era grande. Em 18 de novembro de 1961,
uma delegação de comunistas brasileiros enviada ao 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética foi recebida no Kremlin por dirigentes russos. Lá, Luiz Carlos Prestes e seus seguidores receberam instruções para o preparo político das massas operárias e camponesas e para a montagem da luta armada do Brasil. No início de 1962, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, dissidente do PCB e recém-criado, organizou-se e passou a defender a luta armada como instrumento para a conquista do poder, seguindo o conceito chinês da guerra popular prolongada. Os sinais de conspiração janguista podiam ser vistos por toda a parte, segundo Júlio Mesquita Filho. O próprio governo orientava as greves que se sucediam e incentivava a quebra da hierarquia militar, apoiando os sargentos e marinheiros em rebelião contra seus superiores. No meio da sucessão de crise, Luiz Carlos Prestes chegou a dizer publicamente que os comunistas já estão no governo, embora ainda não no poder. A disciplina militar se deteriorava rapidamente. Havia insatisfação e divergência nos quartéis. Alguns militares aliaram-se à subversão e procuraram levá-la para o interior dos quartéis. Em março de 1962, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil foi fundada e tornar-se-ia mais um centro de agitação comunista. O exército era constantemente atacado pela imprensa comunista, particularmente pelas atividades contra as ligas camponesas. A pregação comunista tornou-se franca e aberta. Preparava-se o povo para fazer a revolução. A revogação do parlamentarismo após um plebiscito nacional em 6 de janeiro de 1963 levou João Goulart a assumir o governo com todos os poderes do regime presidencialista. No entanto, isso mostrou que, com mais poderes, o presidente somente deu curso a maiores desordens. Crescia a agitação política. De 28 a 30 de março de 1963, o Partido Comunista Brasileiro promoveu o Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, reunindo em Niterói, na sede do Sindicato dos Operários Navais, delegações de várias nacionalidades. Luiz Carlos Prestes, em sua abertura, disse que gostaria que o Brasil fosse a primeira nação sul-americana a seguir o exemplo da pátria de Fidel Castro. A Revolução Cubana servia de modelo para organizações revolucionárias comunistas, atuantes na época que concordavam com a luta armada para a conquista do poder. O ano de 1963 foi pródigo de conflitos na área rural. A violência era pregada abertamente. Grupos armados em vários pontos do país invadiam propriedades com a conivência de autoridades e de membros da Igreja Católica. O movimento crescia com os discursos inflamados de Miguel Arraes, Pelope da Silveira e outros líderes de esquerda. Mais de 270 sindicatos rurais eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, a maioria infiltrada por líderes comunistas. Enquanto fazendeiros e sindicalistas se armavam,
os conflitos se multiplicavam. Dezenas de mortos e feridos era o saldo desses confrontos. Segundo Prestes, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, já podia se considerar no governo. Cargos importantes nos governos federais e estaduais e no judiciário estavam em mãos de comunistas e seus aliados. Em 12 de setembro de 1963, apoiado pela POLOP, que deslocou para Brasília Juarez Guimarães de Brito, 600 militares entre cabos, sargentos e suboficiais da Marinha e da Aeronáutica rebelaram-se em Brasília contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que se pronunciara contra a elegibilidade do sargento Aimoré Zoc Cavalheiro, eleito deputado estadual do Rio Grande do Sul. A Constituição de 1946 declarava inelegíveis os militares da ativa. O comando-geral da rebelião era liderado pelo sargento da Força Aérea Brasileira, Antônio Prestes de Paula. Os revoltosos ocuparam na capital federal o Departamento Federal de Segurança Pública, a Estação Central de Rádio Patrulha, o Ministério da Marinha e o Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos. E a seguir prenderam alguns oficiais, levando-os para a base aérea de Brasília. A reação à rebelião logo se fez sentir. Os blindados do Exército ocuparam os pontos estratégicos de Brasília e dirigiram-se para o Ministério da Marinha, onde os rebeldes se entregaram. Alguns elementos saíram feridos. Houve 2 mortos, o soldado fuzileiro Divino Dias dos Anjos, rebelde, e o motorista civil Francisco Moraes. Em outubro, Jango, que um mês antes participara de um comício comunista no centro do Rio de Janeiro, preocupado com a crescente agitação, solicitou ao Congresso a decretação do estado de sítio. Sob intensa pressão política, 4 dias depois retirou a solicitação. João Goulart, passando a negociar diretamente com o Partido Comunista Brasileiro, recebeu seus representantes e entabulou acordos políticos que satisfizessem às pretensões do partido e aos interesses do governo, formando uma frente popular para a unificação das forças esquerdistas. Tudo levava a crer que estava próxima, finalmente, a instalação da República Sindicalista. Pelo menos assim pensavam João Goulart e as organizações que o apoiavam. Em 10 de janeiro de 1964, o secretário-geral do PCB, Luiz Carlos Prestes, foi a Moscou informar ao então presidente Nikita Khrushchev o andamento dos planos acordados em 1961. Informou a Khrushchev que os comunistas brasileiros estavam conduzindo os setores estratégicos do governo federal e preparavam-se para tomar as rédeas. Enquanto isso, Fidel Castro, sob os olhos complacentes de Moscou, adiantou recursos a Leonel Brizola para a insurreição político-militar. Em 13 de março de 1964, foi realizado um comício de frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, patrocinado pelo Partido Comunista Brasileiro. Naquela ocasião, o presidente anunciou um elemento de mensagens radicais. Ou melhor, naquela ocasião, o presidente anunciou
um elenco de mensagens radicais a serem enviadas ao Congresso, em torno do palanque guardado por soldados do Exército, os participantes trazidos em trens gratuitos e ônibus especiais aplaudiam com bandeiras vermelhas e cartazes que ridicularizavam os gorilas do Exército. No dia 19 de março de 1964, uma das maiores demonstrações populares, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, percorreu as ruas de São Paulo. Maria Paula Caetano da Silva, uma das fundadoras da União Cívica Feminina, foi a principal organizadora da passeata. A marcha partiu em direção à Catedral da Sé, com cerca de 1 milhão de pessoas. A manifestação foi uma resposta da população civil ao estabelecimento da ordem e dos valores cívicos ameaçados. A marcha foi uma reação à baderna que estava tomando conta do país. Não podíamos deixar as coisas continuarem do jeito que estavam, sob o risco de os comunistas tomarem o poder, dizia Maria Paula. Falava-se abertamente que, a partir de 1º de maio, o Brasil estaria completamente comunizado. A crise econômica, marcada por inflações desenfreadas, era favorável à situação revolucionária. Os meios de comunicação social, jornais, rádios, peças teatrais, músicas, etc., infiltrada por comunistas, conclamavam a subversão. Poucos dias mais tarde, em 25 de março, um grupo de marinheiros indisciplinados, sob a liderança de José Anselmo dos Santos, o famoso Cabo Anselmo, em uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, revoltou-se. Em 30 de março, o presidente da República compareceu no Automóvel Clube do Brasil a uma assembleia que reuniu 2.000 sargentos. Ouviu passivamente os discursos inflamados que atentavam contra a hierarquia e disciplina militar. Aqui eu vou definir para vocês os dias decisivos. A situação apontava para o caos, tudo com a conivência de um presidente fraco, sem discernimento, ansioso por manter o poder, custasse o que custasse. 3 de março de 1964, estudantes impediram a aula inaugural do reitor da Universidade Federal da Bahia, Clemente Mariani. 13 de março de 1964, comício na Central do Brasil. 19 de março de 1964, Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. 25 de março de 1964, reunião dos marinheiros no Sindicato dos Metalúrgicos. 26 de março de 1964, Marighella declara: o partido precisa se preparar, pois está em vias de assumir o poder. 30 de março de 1964, encerra-se em Goiânia o 6º ciclo sobre marxismo, conduzido pelo comunista Jacó Gorender e realizado pelo DCE, com apoio da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Jacó Gorender estivera na União Soviética por 2 anos, voltando em 1957. 30 de março de 1964, Assembleia dos Sargentos, na sede do Automóvel Clube do Rio de Janeiro, com a presença de Goulart, que fez discurso de incitamento à disciplina. E 31 de março de 1964,
o comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, iniciou a movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. É de arrepiar. Apesar de algumas tentativas de resistência, o presidente Goulart reconheceu a impossibilidade de oposição ao movimento militar que, graças a Deus, o destituiu. Em documento de autocrítica posterior à Revolução, intitulado Esquema para Discussão, editado ainda em 1964, o Partido Comunista afirma: incorremos em grave subestimação da força do inimigo. Terminando, o gigante finalmente, porém, graças a Deus, acordou de seu sono e trouxe a reação de que a nação precisava, com precisão cirúrgica e, por isso, sem derramamento de sangue. O Exército Brasileiro, com o apoio das Forças Armadas co-irmãs, partiu ao encontro dos verdadeiros anseios do povo, livrando a nação